Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Problemas da Filosofia. Eu venho anunciando que a gente está nas últimas aulas. E esta aqui, meus amigos, é a penúltima aula do curso Problemas da Filosofia. A última aula será semana que vem e eu já quero, desde agora, te convocar para acionar o lembrete para a última aula. Vou colocar aqui no primeiro link fixado. Acessa o lembrete, porque nessa aula eu vou anunciar algumas reformulações do INEF e eu não quero que você perca, tá bom? Anuncia não, vai lá, clica e faz isso agora, não deixa para depois não. A aula de hoje vai ser sobre o sentido da vida. Nós já falamos sobre isso na aula passada e agora a gente vai falar de modo mais específico sobre esse tema. Existe sentido para a vida? Qual é? Meu nome é Vitor Lima, sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Bom, diga aí de onde você fala, qual é a aula que você está assistindo, se chegou aqui pela primeira vez, não chegou. Essa aula é gravada porque eu estou adoentado, então eu aproveitei um sinal de melhora para poder gravar a aula, tá? Mas eu sempre dou uma olhada nos comentários depois. Dessa vez eu não vou ver no momento em que você coloca, mas coloque aqui, tá bom? Bom, vamos lá, né? Eu quero mostrar para você nessa aula o itinerário em 3 partes. O primeiro é qual que é a finalidade e o valor da vida. Falar sobre sentido é ao mesmo tempo falar sobre esses 2 conceitos, finalidade e valor, de modo que se você não souber do que está falando, é possível que você fale besteira. Em seguida, vamos falar sobre as relações entre sentido e sentido objetivo, e depois sentido e sentido transitório. É possível ter um sentido objetivo ou todo o sentido que nós buscarmos será transitório? Vamos falar sobre isso? Então, esses são os conceitos-chave da aula, tá? Lembrando, o problema da aula é um problema existencial. Eu sempre costumo falar para vocês que, em filosofia, a minha divisão subjetiva, claro, baseada em outros pensadores, eu não criei isso, no máximo eu estou sistematizando com as minhas palavras, é colocar a filosofia numa tripla perspectiva. Existe a filosofia teórica, a filosofia prática e a filosofia existencial. A teórica é o que a gente chama de metafísica e epistemologia, por exemplo. É aquela que lida com como a realidade é, em seu aspecto mais fundamental, metafísica, e como nós conhecemos a realidade, se é que conhecemos, epistemologia. Isso é teoria. Diz respeito aos estudos sobre a realidade ou ao modo como conhecemos a realidade, sem ter a ver necessariamente com a ação humana. A prática tem a ver necessariamente com a ação humana. A filosofia prática é aquela que lida com a ética, com as perguntas sobre bem e mal, sobre as perguntas se existe de fato a possibilidade de estabelecer o que é bem e mal de modo objetivo, sobre o conceito de virtude, por aí vai. E existe a filosofia da existência, que é, de certo modo, prática, mas não é prática num aspecto. A filosofia prática se relaciona eminentemente com o modo como nós nos relacionamos com com outras entidades racionais. Para não dizer outros seres humanos, né? Outras entidades racionais. A coletividade faz parte da preocupação da filosofia prática do modo como eu a vejo. A filosofia existencial, não necessariamente. A filosofia existencial pode lidar única e exclusivamente com o modo como você lida com a sua vida de modo individual, singular. Então, a pergunta por excelência da filosofia existencial é: tá, e agora? O que eu faço da minha vida? E não da minha vida enquanto manauara, amazonense, brasileiro, habitante do planeta Terra. Não, e a minha vida singular? E dentre as perguntas existenciais em filosofia, existe a pergunta pelo sentido da vida. A vida tem sentido? Se sim, qual é? Se não, o que fazer? Entende? Então, discutir sentido da vida é discutir 2 conceitos. E esses 2 conceitos são os conceitos de finalidade e valor. Eles levam à primeira parte da aula. Finalidade e valor. Para discutir finalidade, uma distinção é basilar. Finalidade instrumental
e finalidade última. Essa é uma distinção que remonta aos gregos, especificamente a Aristóteles, especificamente a uma obra chamada Ética Nicômaco, embora o conceito esteja presente nos escritos metafísicos e políticos aristotélicos igualmente. O que é uma finalidade instrumental e o que é uma finalidade última? Primeiro o conceito e depois os exemplos. Finalidade instrumental é aquela que tem outro fim que não ela mesma. E a finalidade última é aquela que não tem outro fim que não ela mesma. Certo? Exemplo. Talvez o exemplo mais basilar, e quem é aluno recorrente já o escutou, seja o de você estar assistindo a essa aula. Você está assistindo a essa aula com uma finalidade. Eu não sei se ela é última ou instrumental. Vamos tentar investigar juntos aqui. Se você me responder a pergunta, por que você está assistindo essa aula para aumentar o meu repertório? Então, você está utilizando essa aula como uma finalidade instrumental. Ou seja, você não está assistindo a esta aula porque você quer assistir a esta aula e ponto. Você está assistindo a esta aula porque esta aula te leva a algo que está fora desta aula, que é o aumento do seu repertório. Percebe? Se você me diz assim, Vitor, eu trabalho porque eu quero ganhar dinheiro para sustentar a minha família. Então, a finalidade trabalhar é uma finalidade instrumental. Ou seja, você não trabalha porque quer trabalhar. Você trabalha porque com o trabalho você adquire outra coisa que não o trabalho, que é dinheiro para sustentar a sua família. Entende? No contexto do Aristóteles, ele coloca essa distinção conceitual para tentar responder qual que é a finalidade do homem. Temos várias finalidades. Namorar, casar, trabalhar, assistir a aulas, andar. Mas se nós formos perguntando, fazemos isso para quê? Para isso. E isso aqui, para quê? Para aquilo outro. E aquilo outro, para quê? Para aquela outra coisa. E aquela outra coisa, para quê? Há duas opções. Ou nós regredimos ao infinito, ou ascendemos, nesse caso, ao infinito, depende de qual metáfora você quiser pegar aqui, qual metáfora espacial, ou nós paramos em algum lugar, certo? Ou nós regredimos ou nós paramos. Pelo menos é assim que o Aristóteles coloca a questão, tá? Dá para complexificar isso, mas vamos deixar isso de lado. A resposta do Aristóteles é que regredir ao infinito é irracional. Vamos colocar isso de lado, só estou dizendo a resposta do Aristóteles. Vou colocar o debate se é irracional ou não de lado. Logo, tem que haver uma resposta que seja a resposta que para a discussão. A finalidade que não pede outra finalidade é a finalidade última. A finalidade última do homem, aquilo que ele faz porque só quer fazer aquilo sem nada de consequência, pelo menos não almejando outra coisa que não aquilo, é a finalidade última. O Aristóteles chamou isso de eudaimonia. Eudaimonia. É uma palavra bastante rica em significado. Eu, assim como a palavra eufonia, o bom som, diz respeito a bom, àquilo que é auspicioso. Eudaimonia, esse daimonia vem da palavra daimon, que é um gênio, ou uma divindade intermediária entre os deuses, mais em alta escala, e a humanidade. É como se fosse os nossos anjos da guarda aqui, né? Embora não seja exatamente isso, tá? É só uma analogia para efeitos de comparação. Então, eudaimonia é a característica daquele que é favorecido por um bom gênio. A palavra eudaimonia foi traduzida por felicidade. Tem uma aula sobre felicidade, não especificamente sobre felicidade, mas em que eu toco no conceito de felicidade no Aristóteles. Vou colocar aqui em cima, tá? Então, a felicidade seria a finalidade última do homem. Nota que isso é uma definição formal e não material. Qual é a diferença? A definição formal diz os requisitos para algo ser candidato a um conceito. Ele não diz o que é, de fato, esse conceito. Então, para ser candidato ao conceito de felicidade, tem que preencher o requisito finalidade última. Bom, mas o que é finalidade última? E aí o Aristóteles passa a investigar. Será que é a honra? Ou seja, buscar ser bem afamado entre as pessoas? Será que são os prazeres? Será que são os bens materiais? Ele vai investigando, até chegar na resposta dele.
Eu não quero chegar na resposta dele aqui porque não é o objeto da aula, mas só para dar um exemplo. De novo, te remeto à aula aqui do Aristóteles, em que eu falo sobre isso. Nota, existe uma finalidade última, aquela em que eu chego e depois dela eu nada quero, e existem finalidades instrumentais, certo? Se você me diz assim, Vitor, eu estou assistindo a sua aula porque eu não quero estar em outro lugar que não aqui. Eu nem quero aprender, eu só sinto um imenso bem-estar aqui nesta aula. O que ninguém vai dizer, obviamente, né? Claro. Então, assistir a aula é a sua finalidade última. Feita a distinção, vem para cá. Ter uma finalidade última Ter uma finalidade é uma condição necessária para que uma atividade tenha sentido. Tá? É necessário que, para ter sentido, algo tenha finalidade. Fazer algo sem finalidade é algo sem sentido. É necessário. Mas não é suficiente. Por quê? Porque as nossas atividades podem ter finalidades sem valor. Então, olha, se é intuitivo, de um lado, que fazer algo sem finalidade não tem sentido, a famosa pergunta, para que você está fazendo isso? Sabe, o para que você está fazendo isso? Explicita o quanto a finalidade está condicionalmente, né, necessariamente atrelada a sentido, mas não está suficientemente atrelada. Ou seja, você pode fazer uma coisa com finalidade e mesmo assim não ter sentido, se essa finalidade não tiver valor. Sabe, quando você está trabalhando e, portanto, a sua finalidade tem sentido, trabalhar, mas esse trabalho não te traz valor, não te traz algo de importante. É um trabalho que você reputa sem valor, né? Sem mérito, sem estima, sem importância, sabe? Trabalha por trabalhar. Esse é um trabalho, essa é uma finalidade, trabalhar com... desculpa, né? Essa é uma ação com finalidade, trabalhar, mas sem valor. Por isso que finalidade é necessária, mas não é suficiente. Então vamos investigar o que é o valor, né? Essa noção de valor. E, de novo, dá para dividir em dois tipos de valor, assim como dá para dividir em dois tipos de finalidade. Existe o valor instrumental e existe o valor intrínseco. O instrumental é aquele que deriva seu valor de outra coisa, certo? E o intrínseco é aquele que se origina de si mesmo, né? Que origina seu valor de si próprio. Valor instrumental, valor intrínseco. Imagina agora que eu tenho aqui diante de mim uma nota de R$200. Nota esta, que aliás eu nunca vi. A não ser, claro, né, nas propagandas publicitárias. Você já viu uma nota de R$200? Coloca aqui nos comentários. É uma nota nova, né? A nota de R$200, ela tem um valor econômico. Esse valor econômico deriva dela, a nota, ou deriva de outra coisa? Deriva de outra coisa. A nota é feita de um material de papel, certo? Material por material, existe a nota de cruzado, existe a nota de cruzeiro, ou seja, as outras moedas antes do real, aqui no Brasil. Papel por papel, elas valeriam tanto quanto esta, mas não valem. O que quer dizer que o valor que elas têm não advém delas mesmas, advém de outra coisa. A confiança que nós temos no Estado brasileiro, as flutuações do mercado e por aí vai. Aí nós já entramos em teoria econômica. Qual que é o valor que a sua mãe tem para você? Vitor, minha mãe morreu. Ela tinha. Qual que é o valor que a sua mãe tem? Tem. Vamos colocar nesses termos para você. Vitor, a minha mãe tem valor porque ela cuidou de mim. Então ela tem valor instrumental. Porque se ela não tivesse cuidado, você não atribuiria valor a ela. É esse o caso? Aí você fala assim, não, Vitor, pensando bem, mesmo se ela não tivesse cuidado de mim, ela é minha mãe, né? Mãe é mãe. Quando você diz mãe é mãe, parece que você está dizendo uma tautologia. Ou seja, parece que você está só repetindo no predicado aquilo que estava contido no sujeito. Como se você estivesse dizendo caneca é igual a caneca. Mas dessa aparente tautologia também quer dizer um significado de valor intrínseco. Fala assim, porra, Vitor, mãe é mãe. Ou seja, mesmo que ela fosse assassina, mesmo que ela fosse ladra, mesmo que ela fosse desonesta, ela é minha mãe. Ela vale nela mesma. Ela tem valor
intrínseco. O valor que ela tem não advém das suas ações, não advém da sua beleza, não advém de outra coisa que não ela mesma. Valor intrínseco. Valor intrínseco. Existe valor instrumental. Essa aula, por exemplo, é valiosa para você? Garanto que é, porque senão você não estava aqui. A pergunta é um valor instrumental ou é um valor intrínseco? Essa aula vale por ela mesma? Não sei, talvez não. Com essa aula você quer aumentar seu repertório, já falamos sobre isso. Mas se tiver valor intrínseco, você fala assim, pô, Vitor, essa aula aqui, cara, fala pra mim, representa muito. Mesmo que você me xingue, mesmo que você meta o pé na minha bunda, metaforicamente falando, eu estaria nesta aula. Muito forte, né? Ninguém diria isso dessa aula, né? Claro, você não vai me magoar se você dizer que o valor é instrumental. Esse é o ponto. Mas eu quero só que você entenda. Vou dar o exemplo de se casar com alguém também. Quando você se casa com alguém, o casamento tem um valor instrumental ou um valor intrínseco para você? Se você me responder algo assim, Vitor, eu me caso porque eu quero ser feliz. Então, o casamento tem um valor instrumental para você. Ou seja, o casamento não vale nele mesmo, o casamento vale só enquanto ele te fizer feliz. Valor instrumental. O que você quer não está no casamento. O casamento é um meio para atingir essa outra coisa. Vitor, eu me caso porque eu entendo que casar é importante na vida de um ser humano. E, portanto, eu me caso. Aí é valor intrínseco. Porque você não espera nada do casamento além do próprio casamento. O casamento em si é importante para você. Pouca gente hoje, né? Fruto dos tempos, claro. Fruto do modo como nós encaramos relacionamentos humanos, do modo como nós encaramos a individualidade, a formação subjetiva. Essas nuances típicas do nosso tempo fazem com que nós enxerguemos casamentos com valor instrumental e não com valor intrínseco. Isso não é certo nem errado. É só uma tendência de pensamento típica da nossa época. Valor instrumental, valor intrínseco. Assim como tem a finalidade instrumental e a finalidade última. Agora, vamos pensar num exemplo que eu já dei na aula passada. Serve para que você reforce os conceitos aqui. Você lembra da narrativa do mito de Sísifo? O Sísifo é um rei de Coríntia, ou de Corinto, tanto faz, e por ter traído os segredos dos deuses, foi condenado a uma pena estranha. Depois de morrer, teria que passar a eternidade no mundo dos mortos, lá no Hades, cumprindo uma desagradável tarefa, empurrar uma pedra enorme até o topo de uma montanha. Mas quando estava quase a chegar ao seu destino, a pedra caía pela montanha abaixo e Sísifo tinha de voltar a tentar uma e outra vez, para sempre. A existência de Sísifo parece terrivelmente absurda ou sem sentido. Mas por quê? E aí nós vimos que, para ter sentido, e o Sísifo ilustra isso, tem que ter uma finalidade, ou um propósito, ou um objetivo. Essa finalidade tem que ser alcançável, ou seja, se não tiver ao seu alcance, não confere sentido. E tem que ser valiosa, ou seja, tem que ser importante. Você tem que conferir ali algum valor, certo? Alcançável, uma finalidade alcançável, valiosa. De modo que as condições para haver sentido são essas, né? O problema do sentido da vida é análogo ao problema do sentido de cada atividade em particular. Não se trata de saber se uma determinada atividade tem sentido, mas a nossa vida como um todo tem sentido. E para a vida como um todo tem sentido, tem que ter 1. Finalidade. 2. Finalidade alcançável. 3. Finalidade alcançável valiosa. Por que o Sísifo faz algo sem sentido? 1. Porque ele tem uma finalidade, mas essa finalidade não é alcançável. 2. Porque ele tem uma finalidade não alcançável que não é importante. Ela é completamente sem valor. Por isso que, ainda que ele tenha uma finalidade, levar a pedra para o topo da montanha e deixar ela lá, essa finalidade é inalcançável porque faz parte da pena a que ele foi condenado que essa pedra rolasse de volta. E essa pedra rolando de volta torna a finalidade inalcançável. Ele tem que, faz parte da pena, descer e levar a pedra de novo, o que é completamente não importante. Não tem importância alguma. É uma finalidade inalcançável e não valiosa. É por isso que a vida do Sísifo é sem sentido. Sem sentido. Então ele é um arquétipo de vida sem sentido. Certo?
porque falta a ele as 3 condições. Ele tem uma das 3, né? Só a finalidade. Falta a ele 2 condições para que algo tenha sentido, certo? Deu para entender? Tá bom. Então, vamos falar sobre sentido e objetividade e sentido e transitoriedade agora, para tentar entender se existe a possibilidade de haver um sentido objetivo ou se só tem a possibilidade de haver sentidos que não são objetivos, que são transitórios, que mudam o tempo inteiro. Então, a primeira coisa para falar sobre isso é discutir sobre sentido e objetividade. Vamos lá. Existe sentido subjetivo e existe sentido objetivo. O que é o sentido subjetivo? É aquele conferido a uma atividade apenas do ponto de vista de quem a executa. Aquele conferido a uma atividade apenas do ponto de vista de quem a executa. E um sentido objetivo é aquele conferido a uma atividade independentemente do ponto de vista de quem a executa. Independentemente do ponto de vista de quem a executa. Vamos lá. Digamos que eu me ponha a andar, sair daqui da minha cidade, ir numa cidade vizinha, minha cidade não tem cinema, ir numa cidade vizinha que tem cinema. Eu vi na internet que às 8 horas da noite haveria o filme que eu quero assistir. Desloquei daqui, fui com a Evelyn, peguei nosso carro, fui até lá. Portanto, a ação de se deslocar da minha cidade para a cidade vizinha tem uma finalidade. Tem uma finalidade executável, alcançável, chegar lá. E tem uma finalidade valiosa para nós. Para nós. Chegar lá é importante. É um momento que nos vai conferir algum prazer e é importante para nós. É uma finalidade alcançável e valiosa. Certo? Tem sentido. Esse sentido é subjetivo ou objetivo? Ou seja, ele existe porque nós configuramos nele uma importância que só vale para nós, ou porque, ainda que nós não lhe depositássemos uma importância, ele teria ainda assim. Essa é a questão. É subjetivo, só vale para nós, ou vale além de nós? Digamos assim. Vou colocar uma nuance nessa história agora, para que fique mais fácil de você visualizar que isso é um sentido subjetivo e não objetivo, tá? Digamos que nós saíssemos daqui às 7 horas, é 1 hora daqui para lá, mais ou menos e tal, e, portanto, fizéssemos nosso trajeto. Só que no meio do trajeto, o filme é cancelado e nós não sabemos. Certo? Chegamos lá e só descobrimos lá. Só que no trajeto, porque nós não sabíamos que o filme tinha sido cancelado, essa ação de nos deslocar daqui para lá tinha sentido. Entende? Era importante. Mas ela objetivamente não tinha sentido, por quê? Porque ela passou a ser inalcançável. Por que ela passou a ser inalcançável? Porque o filme não ia mais se realizar. Então o objetivo de chegar até lá para assistir o filme passou a ser inalcançável. Por quê? Porque foi cancelado. Objetivamente falando, não tinha sentido eu me deslocar daqui com a Evelyn até a cidade vizinha para assistir um filme. Por quê? Porque o filme não ia se realizar. Mas na nossa cabeça, naquele momento, pelo menos, do trajeto, porque nós não sabíamos disso, na nossa cabeça tinha sentido. Mas objetivamente não tinha. Percebe a diferença? Eu quero que você, com esse exemplo, entenda uma coisa. É possível que você atribua sentido para alguma coisa que objetivamente não tem sentido. Você está entendendo essa nuance? Mas, Vitor, o que importa é eu achar. Não, o que importa não é você achar. E é isso que eu quero que você perceba com esse exemplo. Às vezes, você acha ou você subjetivamente confere sentido a alguma coisa que objetivamente não tem. Ou seja, independentemente da sua vontade, não tem. Por quê? Porque não tem um daqueles 3 requisitos. Finalidade alcançável e importância. Nesse caso aqui do meu exemplo, tinha uma finalidade, tinha importância, mas não era alcançável. E por isso não faz sentido. Entende? Então, eu quero que você entenda, mais uma vez, é importante repetir, nem tudo se resume a subjetivismos. Ainda que você atribua sentido a uma coisa, é possível que, objetivamente, ela não tenha sentido. Entendeu isso? É muito importante de você entender antes de você seguir a aula, tá?
Então, olha lá. Isso é o sentido, certo? Objetivo e sentido subjetivo. Sentido objetivo e sentido subjetivo. Existe também a discussão de valor subjetivo e valor objetivo. Tá falando de sentido, agora estou falando de valor. Vamos falar sobre essas duas aqui. Valor subjetivo é aquele que existe apenas do ponto de vista de quem considera. Valor objetivo é aquele que existe independente do ponto de vista de quem considera. Mas, Vitor, tudo tem valor subjetivo. Se eu considerar que algo tem valor, algo tem valor. Não necessariamente. Pensa comigo. De novo, ao exemplo da nota. Nota de dinheiro, né? Os R$200. Imagina que tem uma nota na minha mão. Essa nota de R$200 é por você valiosa. Ou seja, você a considera valiosa. Só que o fato de você considerá-la valiosa faz com que ela seja valiosa? Aí você fala assim, Vitor, pra mim faz. Tá, mas é a única dimensão que importa para ela ser valiosa? Digamos que você tem essa nota de R$200, você confere valor a ela, você vai comprar alguma coisa com ela, e ali você descobre que ela é falsa. Pelo fato de você achar que ela tem valor? Não. É evidente que não. Ela é objetivamente não valiosa. Pelos critérios adotados para que uma nota seja valiosa ou não. Ela tem que ser autêntica. Para os padrões do nosso Brasil, ela tem que ser emitida, fabricada pela Casa da Moeda, certo? É esse o padrão aqui. Fica no Rio de Janeiro aqui, perto de Mangaratiba, ali, perto de... Enfim, não interessa, né? Digressões. Nota? Ela tem um valor subjetivo, mas ela é objetivamente não valiosa. Percebe? Com esses dois exemplos, eu quero que você, perceba o exemplo anterior. Sentido não é só uma questão subjetiva. 2, valor também não. Valor também não. Entende? Isso é muito importante. Muito importante. Tá. Então, com base nessas distinções, para falar sobre sentido e objetividade, tem duas perspectivas. Tem a perspectiva objetivista e a perspectiva subjetivista. Qual que é a diferença? A perspectiva subjetivista diz que, olha, cada um atribui sentido como bem entende a própria vida. Cada um atribui sentido como bem entende. O sentido é completamente subjetivo. E a perspectiva objetivista diz, olha, dar sentido à vida requer cultivar ativamente valores objetivos. E, claro, a premissa é que existem valores objetivos. São duas perspectivas. Quero que você veja qual é a sua. Tá? Bom, tem dois filósofos contemporâneos vivos que falam sobre isso. Uma mulher e um homem. Vamos a eles. A primeira é a Susan Wolf. Susan Wolf. Lá no texto O Sentido da Vida. Aqui embaixo também na descrição do vídeo, tá? Todas as referências que eu estou utilizando. O que fala a Susan Wolf? Citação desse texto. A ideia de uma distinção entre uma vida com sentido e uma vida sem sentido não é equivalente à diferença mais óbvia e incontroversa entre uma vida que é subjetivamente satisfatória ou enriquecedora e outra vida que não é. Ou seja, dar sentido à vida não é equivalente a saber se uma vida é satisfatória ou não. Uma vida pode ser satisfatória e ainda assim sem sentido. Vamos ver. Quando perguntamos se as nossas vidas têm sentido, não estamos a fazer algo totalmente introspectivo, ou seja, que depende só de nós. E quando procuramos uma forma de dar sentido às nossas vidas, não estamos à procura do comprimido da felicidade. Ou seja, não é só uma questão de vida satisfatória, vida de bem-estar. É isso que ela está dizendo. Vamos ver como é que ela argumenta. A vida de Sísifo, aquela que nós acabamos de ver, perpetuamente condenado a carregar um pedregulho por um monte acima que depois caía outra vez, tem sido caracterizado como um paradigma da ausência de sentido. Se imaginarmos que Sísifo encontrava uma perversa satisfação nesta atividade repetitiva e inútil, não é claro se pensamos que nesse caso a sua vida tem mais sentido ou se pelo contrário é mais miserável. Se você conhece, é mais provável que você conheça o Albert Camus e a Susan Wolf. O Albert Camus tem um texto famoso sobre o Sísifo, né, chamado O Mito de Sísifo,
em que ele termina o escrito com essa afirmação. É preciso imaginar Sísifo feliz. O que a Susan Wolf está dizendo aqui é que isso não responde à questão. Ainda que Sísifo conferisse sentido àquela atividade por ele próprio, ou seja, ainda que ele subjetivamente colocasse sentido ali, ora, isso não faria com que aquilo tivesse sentido. Por quê? Exemplo do carro se deslocando da minha cidade para a cidade vizinha para assistir um filme. Para mim, tem sentido quando eu desconheço que o filme foi cancelado. Mas objetivamente não tem. Objetivamente não tem. A nota tem valor para mim quando eu desconheço que ela é falsa. Mas ela objetivamente não tem valor. Ou seja, imaginar Sísifo feliz porque ele de si para si atribuiu aquela atividade um valor e tal, não responde à questão. O subjetivismo parece dar uma esperança, mas não dá. Entende? É isso que a Susan Wolf está dizendo. Não é evidente que dá. Sei que é bonitinho, diria a Susan Wolf, imaginar o Sísifo feliz. Mas o bonitinho não resolve a sua vida, né? O bonitinho não resolve a sua vida. Você pode ter bem-estar que for, mas a sua vida pode ser sem sentido. Entende? A sua vida pode ser uma ilusão na hipótese lá da Matrix, do filme Matrix, em que nós vivemos uma simulação de computador, achamos que aqui é a vida, mas na verdade nós estamos sendo enganados. E, pô, ser enganado é algo sem valor. É algo sem valor. Bom, é isso a Susan Wolf, contraponto-se ao Camus. Então vamos aqui para a próxima posição, que é a posição do Peter Singer, que é um filósofo vivo também. Lá no texto Ética Prática, tá? A maioria das pessoas não seria capaz de encontrar a felicidade ao decidir deliberadamente gozar a vida sem se preocupar com ninguém nem coisa nenhuma. Nem coisa alguma. Ou seja, a maioria das pessoas não encontra felicidade só querendo gozar a vida sem se preocupar com os outros. Olha a tese que ele está defendendo. Encontrar a felicidade, nesse caso aqui sentido, né? Requer não só buscar prazer, mas buscar se importar com outra pessoa. Vamos tentar entender por que ele está falando isso. Os prazeres assim obtidos, ou seja, sem se importar com as outras pessoas, pareceriam vazios e em pouco tempo tornar-se-iam insípidos. Procuramos um sentido para a vida que vá para além do prazer pessoal e sentimos-nos realizados e felizes quando fazemos as coisas que consideramos plenas de sentido. Se nossa vida não tiver sentido algum além da nossa própria felicidade, é provável que ao conseguirmos aquilo que julgamos necessário para essa felicidade, constatemos que a própria felicidade continua a escaparmos. Tem-se dado o nome de paradoxo do hedonismo. Hedonismo vem de prazer, né? Paradoxo do hedonismo, ao fato de as pessoas que procuram a felicidade pela felicidade quase nunca conseguirem encontrar, ao passo que outras a encontram numa busca de objetivos totalmente diferentes. Não se trata, por certo, de um paradoxo lógico, mas de uma tese sobre o modo pelo qual chegamos a ser felizes. O que ele está dizendo é um argumento aqui de constatação mais do que um argumento lógico. Ele fala o seguinte: é facilmente constatável que aquela pessoa que só quer ir atrás daquilo que lhe causa prazer, sem se importar com os outros, no momento em que consegue, já não atribui mais valor àquilo. Se isso, seja lá o que for, só diz respeito ao seu bem-estar, ao seu prazer. Exemplo. Imagina que isso aconteceu comigo há 10 anos, quase. Meu pai vai ver isso aqui, ele vai lembrar. Ele me levou lá para a região das serras do Ceará. Meu pai mora no Ceará. E ele me levou para um hotel chamado Tramonto. Tramonto. Já pensou se o dono do hotel assistir esse vídeo? Ia ser maravilhoso. Eu aceito convite. Aceito convite. É um hotel que fica no topo da serra. E Tramonto, se eu não me engano, em italiano é pôr do sol. E dele dá para ver todas as serras em 360 graus, assim. E as serras ficam ondulando como se fossem ondas do mar. E o sol se pondo lá no horizonte. É linda a visão. Linda a visão. Prazerosa do ponto de vista estético. Prazer estético, assim, incontestável. Qual foi a primeira coisa que passou na minha cabeça quando eu vi o pôr do sol dali?
Nossa, eu tenho que compartilhar isso com alguém. Não dá pra ver sozinho. Não dá pra ver sozinho. Eu tenho que compartilhar isso com alguém. Isso é muito bonito pra ser visto só por uma pessoa. Essa é uma das constatações cotidianas que indicam para que a felicidade não é algo, né, o sentido, a importância, o valor, não é algo só específico de prazer individual. Outro exemplo é, olha, qual que é a vida que tem mais sentido? A vida de alguém que é milionário, tem uma casona, tem um carrão, tem uma conta bancária que sustentaria até a 5ª geração, se quisesse. Tem um homem ou uma mulher ao seu lado que correspondem a um padrão de beleza da nossa sociedade. Ou a Madre Teresa de Calcutá, pobre, cuidava de pessoas pobres, doentes, sem os recursos necessários, muitas vezes, sem as coisas mais confortáveis, muitas vezes, sem dinheiro, muitas vezes, sem tudo que a gente consideraria como importante. Qual que é a vida mais preenche de sentido? Mas tu não precisa argumentar muito para fazer você perceber isso. A não ser que você seja um cínico, não preciso argumentar muito. Parece bastante evidente, embora convença muitos incautos por aí, que a vida de ostentação no Instagram é uma farsa. A pessoa que ostenta para você padrões de beleza muito fixos, padrões de riqueza estratosféricos, ela vive à base de remédio. A ansiedade dela tem picos lá em cima. Ou você se ilude que o seu influencer favorito é feliz. Entende? Parece, portanto, que a busca por sentido, valor e importância não passa só por uma busca subjetiva. É preciso dedicar-se a algo que valha para além daquilo que eu acho que vale. Algo que é importante em si. Como, por exemplo, no caso da Madre Teresa, ajudar pessoas em necessidade. Ajudar pessoas em necessidade não é algo importante porque a Madre Teresa acha que é. É algo importante independentemente da Madre Teresa eu ou você acharmos que é. É um valor objetivo. Na argumentação do Peter Singer aqui. Percebe? Entende? Então, olha. A ideia é que uma vida entregue a projetos que procurem acrescentar valor ao mundo é uma vida com sentido, e não valor a você apenas. Uma vida exclusivamente dedicada à sua própria satisfação, sem que a sua própria satisfação também seja algo que não se reduz à sua própria satisfação, é destituída de sentido. Note que o que está em jogo não é viver uma vida de sofrimento. O que está em jogo é, você pode ter prazer. E não existe, é claro, só o prazer sensório. Existe prazer intelectual, existe prazer moral. Você pode se sentir bem. A questão é, não pode ser só se sentir bem. Não pode ser só se sentir bem. Porque claro está, nessa argumentação da Susan Wolf, seguida do Peter Singer, que não basta se sentir bem. Inclusive, situações em que não se sentir bem conferem sentido, existem aos montes. Pessoas que, na sua lida diária, sofrem, ou seja, não se sentem bem, mas se sentem fazendo coisas com sentido. Pessoas militam por causas que são muito impopulares, por exemplo. Causas indígenas. Né? Teve um recente militante que morreu no nosso país. Assassinado. Porra, que vida, assim, do ponto de vista do prazer, que vida de merda, né? Do ponto de vista do prazer. Mas do ponto de vista do sentido, da importância, e vida preenchida. Por quê? Porque aquele valor independe dele achar ou não achar. Percebe? Então, o que o Singer fala é que parece paradoxal.
Mas é que as pessoas que buscam valores para além do seu ponto de vista, do seu ponto de vista subjetivo, eles são prazerosos ou não, elas encontram o prazer. E não as outras que ficam buscando. Entende? Essa é a questão. Então, tem um exemplo na filosofia, né, de um filósofo ativista. Tem vários exemplos, né? Tem vários exemplos. Acho que talvez o Bertrand Russell, o inglês, Bertrand Russell, que foi prêmio Nobel de literatura, era muito ativista e tal. Sim, mas pega qualquer ativismo, né? Peguei o exemplo do Russell, peguei o exemplo do indigenista, peguei o exemplo da Madre Teresa. Ou seja, a questão aqui não é ser religioso, a questão aqui não é ser ativista pró-meio ambiente, a questão aqui não é essa. Por isso que eu tô pegando vários exemplos. Não quero que você diga assim, Vitor, então eu tenho que ter uma religião, Vitor, então eu tenho que lutar com... Não. A questão é, aquilo que você busca vale só para você ou ele vale para o mundo? É subjetivo ou é objetivo? Nesses termos aqui que a gente está discutindo. Entende? Essa é a argumentação. Sentido, de Susan Wolff, diz Peter Singer. Parece ser algo subjetivo, parece ser algo objetivo. Sentido, diz Susan Wolff, diz Peter Singer. Parece ser algo objetivo e não subjetivo. Essa é a questão. Mas há quem diga que sentido é transitório. E aí a gente vai falar sobre ele rapidamente aqui também. Intuitivamente, a transitoriedade parece destruir qualquer sentido que a vida possa ter, mesmo uma vida que se entrega ativamente a valores objetivos. Então alguém poderia dizer assim, a Madre Teresa vai morrer, nada disso vai importar para ela. Porque ela acaba, não tem sentido. Só uma vida imortal poderá impedir a destruição do sentido. Falamos sobre isso muito na aula passada, quando discutimos ali a resposta religiosa ao sentido da vida. Aqui eu vou apontar mais outras duas críticas, tá? Mas se você quiser críticas mais contumazes, assista a aula passada. Duas críticas a essa ideia. Crítica 1. Objetividade não é o mesmo que permanência. É possível que algo seja objetivo, sentido, sem ser permanente. Exemplo. Uma árvore é transitória, certo? Uma árvore acaba. Porém, ela é objetiva. Ou seja, ela não é uma fantasia. Entende? Você pode olhar para uma árvore e constatar que ela é transitória, ou seja, ela vai acabar. Mas o fato dela acabar não significa que ela seja subjetiva. Ela continua sendo objetiva, ela existe independentemente de você. E ela é transitória. Objetivo e transitório convivem. Entende? Não é porque algo é transitório que algo não é objetivo. Objetivo aqui é entendido como aquilo que existe independentemente de você crer ou não crer. Isso é objetivo. Se existe independentemente de você crer ou não crer, é objetivo. Tá? Objetivo pode ser transitório. Entende? Eu sou o transitório e eu sou objetivo. Eu existo independentemente de você acreditar em mim ou não. Essa caneca é transitória e é objetiva. Ela existe independentemente de eu acreditar ou não, mas se eu jogar aqui, ela quebra. Ela é objetiva e transitória. Por que um valor não pode ser objetivo e transitório? Entende? E a segunda crítica é, olha, prolongar infinitamente uma vida com um sentido parece destruir-lhe o sentido. Prolongar infinitamente uma vida com sentido parece destruir-lhe o sentido. Nota, por vezes o sentido só existe porque ele não é eterno. Essa é a questão. Porque as pessoas dizem, não, sentido só tem sentido quando é eterno. Não. Às vezes a eternidade estraga o sentido. É o contrário do que você está pensando, em muitos casos. Dá um exemplo de visitar uma cidade turística versus morar numa cidade turística. O turista enxerga muito mais valor na cidade do que o morador. Por quê? Porque o morador tem a sensação de que aquilo está sempre disponível. Ao passo que o turista sabe que é raro. Então o turista confere muito mais valor justamente porque ele sabe que aquele tempo que ele tem vai acabar. Ao passo que o morador perde isso. A transitividade confere valor, não retira, em muitos casos. Então quando você associa
imortalidade, eternidade a valor, pera lá, essa associação não é tão óbvia não. E em alguns casos ela não existe. Em alguns casos ela tem o efeito contrário. Percebe? Entende? Vitor, então quer dizer que minhas crenças foram abaladas agora. Se você prestou atenção na argumentação, sim. Se você prestou atenção na argumentação, sim. Bom, né? Para resumir a aula, vou colocar aquela tabelinha que eu tenho colocado nas últimas aulas. A vida tem sentido? Sim e não. Se formos mortais, transitórios, não. Diz alguém. Mas tem outra resposta, tem assim. As pessoas que dizem que a vida tem sentido, diz, olha, o valor subjetivo é suficiente. Se eu atribuir sentido, basta para mim. E tem gente que diz, não, o valor objetivo é necessário, não é só o subjetivo. Entende? E eles ainda argumentam, olha, o fato de nós morrermos não anula os valores objetivos que temos. Porque valores objetivos convivem com a nossa mortalidade. A transitoriedade não anula a objetividade dos nossos valores. Nossos valores continuam sendo objetivos mesmo que eles acabem. Qual que é a sua resposta? A vida tem sentido para você, sim ou não? Se sim, para você é necessário ter valores objetivos ou os subjetivos bastam? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça, essa é a penúltima aula do curso. Eu te falei isso lá no início. Eu quero você na última aula. Eu vou fazer alguns anúncios importantes. Tá bom? Então, tá aqui embaixo já o link. Quero que você clique para que você seja avisado e não falte. Tá? Clica lá. Eu te vejo daqui a pouco. Se você está assistindo isso em cima da hora. Se você está assistindo isso no dia que foi publicado, eu te vejo daqui a uma semana. Certo? Um abraço. Fique bem. E eu te vejo lá.